Irritado, zero paciência, monossilábico e com aquela vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. Isso te resume bem hoje? Se sim, esse vídeo foi feito para ti que tá com a raiva lá nas alturas. Seja muito bem-vindo, eu sou a Rebeca e aqui a gente conversa com muito respeito e consideração sobre assuntos comuns de quem se vê como uma pessoa mais fechada e reservada na vida. Hoje a gente vai conversar sobre a raiva, que é uma emoção que costuma ser mais frequente e fácil da gente reconhecer, mas ao mesmo tempo pode estar demorando para passar e deve estar te tirando do sério por aí. Vamos juntos? Bendita raiva que tem um papel fundamental na minha e na tua vida. Tu já tinha parado para pensar nisso? Eu acho essa emoção incrível. Às vezes, a gente não tem uma visão muito legal dela por algumas referências do que algumas pessoas fizeram quando estavam com raiva e que não nos agradou muito. Mas aqui a gente está falando de algo que acontece muito antes disso. É de tudo que acontece dentro de ti quando essa emoção começa a aparecer. E por que eu acho ela incrível? Se a gente for pensar que as emoções, elas têm uma função de como se fossem mensageiras na nossa vida, elas trazem informações importantes sobre o significado que as coisas têm para nós, ou sobre o que está acontecendo. De todas as emoções, para mim, essa é a emoção que traz a informação de uma maneira mais clara. Fica bem específico a mensagem de que a gente não está gostando do que está acontecendo. Pode ser que tu perceba a tua raiva aparecendo com o teu rosto ficando mais sério, ou com um calorão, a respiração ficando mais forte, às vezes aquela mudança no tom de voz, ou às vezes até com uma tensão muscular que às vezes pode levar até uma dor de cabeça. E o que isso significa? A gente tem aí todos os sinais do teu corpo de que ele está se preparando para se defender. A tua raiva de hoje pode estar vindo nos mostrar que tu se sentiu desrespeitado, injustiçado, desconsiderado, que tu não gostou de algo que aconteceu ou que tu não concorda e alguma coisa não tem a ver contigo. Pode ser até que porque tu esteja cansado ou sobrecarregado, ela veio aí. Talvez tu vai me dizer que não é só hoje que tu tá assim. E nesse caso, pode ser que os teus incômodos já estejam acumulados de bastante tempo. E é por isso que esse sentimento não passa. Raiva demais também pode estar mostrando que ela já virou uma armadura ao redor de ti. E se esse é o caso, provavelmente ela já aparece quase mais com uma característica tua. Pode ser que as pessoas já te vejam como alguém mais bravo. E nesse caso, ela vem cumprindo a sua função, que é a de te defender, fazer com que as pessoas mantenham uma distância e também faz com que tu se sinta mais seguro. O único, porém, é que às vezes quando isso acontece, ela também pode afastar pessoas que tu não gostaria que se afastassem. Outra coisa que ela pode estar vindo mostrar é que talvez tu não tenha o hábito de comunicar aquilo que tu não gosta ou aquilo que incomoda. E eu falo isso com todo cuidado por ti. Às vezes é desconfortável pra caramba expressar aquilo que a gente não gosta. E aqui começa a aparecer um princípio que ele vale para praticamente todas as nossas emoções. Sempre que uma emoção aparece e ela não tem espaço para a gente comunicar ela, para expressar o nosso incômodo, aquilo que a gente não gostou, a tendência é que ela vá aumentar. É como se a gente tivesse uma represa com uma quantidade específica de água e que começa a encher cada vez mais. Nessa hora, a pressão aumenta muito. Se tu não tem o hábito de expressar aquilo que te incomoda, a tua raiva vai começar a aumentar cada vez mais dentro de ti. E quando isso acontece, esse processo vai aumentando, às vezes até o ponto que a gente não consegue segurar mais. E nesse momento, às vezes, basta uma gotinha para que estoure. E quando chega uma situação como essa, a gente acaba podendo ficar, mais agressivo, impulsivo, ou até falando e fazendo coisas que a gente vai se arrepender depois. E mesmo se achando na razão numa hora dessas, como não é o teu costume, quando a emoção baixa no outro dia, a tendência é que tu se sinta muito mal com o que tu aconteceu. Às vezes se sentindo culpado, constrangido ou até muito arrependido. E nessa hora, a gente tem um ambiente muito propício para começar todo o ciclo de novo. Além de sentir isso, tu começa a segurar essa raiva toda de novo até o ponto que ela estoure mais uma vez. Pode ser que tu me ouça agora e me fale assim: "Bah, Rebeca, eu tô muito irritado, mas eu não tenho a mínima ideia do porquê que eu tô assim.
Ou do que está me incomodando tanto? Isso acontece, é mais comum até do que a gente imagina. Começar a pensar no teu lado das coisas pode ser um exercício novo a se fazer. A raiva, ela também mostra qual é a tua opinião sobre as coisas. Mesmo que racionalmente tu discorde e pense assim, que tu não acha que é para tanto, né, que tu consegue relevar, as tuas emoções nessa hora estão te dizendo o contrário. E um outro ponto que eu faço muita questão de te mostrar também é que talvez tu não esteja sentindo só uma raiva pura em relação a essas questões. Como assim, Rebeca? Raiva pura, o que isso significa? Para algumas pessoas, a raiva costuma ser a única mensageira emocional que sinaliza que as coisas não estão indo bem. Mas pode ser que quem mandou a mensagem foi outra emoção. Que às vezes embaixo de toda essa irritação que tu tem aí, podem ter sentimentos que são mais vulneráveis e que tu nunca viu aparecerem. Uma mesma situação que te deixou brabo, pode também estar te deixando triste, chateado, frustrado ou até preocupado em relação às coisas. E esses sentimentos, numa mesma situação, eles fazem todo sentido. Mas para a gente, como a gente não está acostumado a sentir essas coisas, e normalmente uma emoção mais vulnerável nos coloca num lugar muito fragilizado diante do outro, a nossa mente cria todas as barreiras para elas não aparecerem. E nessa hora despeja toda essa carga emocional no tanquezinho da raiva, que aos pouquinhos começa a ficar cada vez mais cheio. O meu objetivo com esse vídeo hoje, além de a gente pensar no que está explicando esse teu sentimento aí tão forte, é também validar o teu lado. Que tu possa ter um espaço para reconhecer que sim, tu tá muito irritado, que tu tem motivos para isso e que tu pode ficar bravo, tu pode ficar irritado com as coisas. Nenhuma pessoa é ruim ou má por causa disso. Que esse sentimento ele possa ser bem visto e bem recebido por ti, como se fosse um amigo que chegasse para conversar e falar algo que é importante. Quando a gente começa a olhar para essa emoção dessa forma, isso já costuma também aliviar o sentimento ruim que ela costuma nos causar e diminui a chance de ela aumentar muito e chegando a um ponto muito exagerado lá na frente. E por fim, a gente está muito irritado hoje, o que a gente faz para isso passar? Eu pensei em te dar algumas sugestões do que eu acho muito válido quando isso acontece. E o meu convite é que tu pense no que funciona para ti. Né? Às vezes algumas estratégias funcionam mais para uns e menos para outros e é bem assim mesmo. Se ela está muito alta nesse momento, te incomodando demais, a minha sugestão é que tu se afaste um pouco daquilo que está te deixando desconfortável ou saia um pouco do teu ambiente, molhe o rosto, respira devagar, toma uma água, costuma ajudar. Quando a raiva está vindo num ponto de nos deixar com muita energia, aquela sensação de que a gente precisa descarregar, qualquer atividade física costuma ajudar. Então, uma forma de pôr isso para fora, dar uma caminhada, fazer um exercício. Algumas pessoas também gostam assim, de socar uma almofada, né? Uma forma de descontar isso para fora. Ou gritar quando estiver sozinho e à vontade para conseguir externalizar toda essa tensão interna. Se ela tá alta, mas não nesse nível, algo que costuma ajudar bastante é tu escrever ou falar em voz alta tudo aquilo que está te incomodando. Tudo que te irrita, tudo que tu acha um absurdo, sem filtro nenhum, como se não tivesse nenhum julgamento em relação ao que tu tá falando. E mesmo que tu não fale para ninguém, expressar isso já é muito bom. E depois que tu encontrar uma forma de ventilar, pôr para fora tudo que tu tá sentindo, mesmo que de uma maneira muito reservada e individual, o meu convite também é que tu tire um tempo, se tu quiser, para pensar em relação ao que te deixou com tanta raiva, o que te deixou tão irritado. Quando a gente repensa isso depois, a gente também tem uma oportunidade de cuidar dessa área para que isso não aconteça de novo. Às vezes isso pode nos fazer pensar de que a gente está precisando talvez colocar um limite, né? Tomar alguma decisão, repensar algumas áreas de vida, ou expressar alguns desconfortos de uma maneira mais intencional e racional também. Ou até, o que eu fico pensando que é muito válido, olhar um pouquinho mais para o teu lado da história nos teus relacionamentos. E mesmo que tu não coloque nada disso que tu pensou em prática, tu não vá tomar nenhuma atitude de fato, tu se dá esse espaço seguro para pensar em ti, já é muito bom, já é muito cuidadoso com a tua saúde mental. Obrigada por ter ficado comigo até aqui num dia de tanta irritação te incomodando. Eu realmente fico muito na torcida por ti. Até o próximo vídeo.